Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Vamos para o livro de Gênesis no capítulo 43, a partir do verso 23. A Bíblia diz assim: Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenha medo, o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ainda está vivo? Eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Depois de lavar o rosto, saiu, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior, fala comigo, 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Olha que interessante. Um pouco de contexto para nós chegarmos até Benjamim, o irmão mais novo de José, o caçula ali de Jacó, de 12 irmãos. A Bíblia fala que Benjamim era filho de Raquel, a esposa amada de Jacó, e ela por sua vez só teve 2 filhos, José e Benjamim. A Bíblia fala que Jacó tinha 12 filhos, e José era o penúltimo dos 12. Apesar de ser o penúltimo filho de Jacó, José foi tratado como primogênito, foi tratado com um favor diferenciado, e por isso seus irmãos tinham inveja dele. José era o primogênito de Raquel, a esposa amada de Jacó, e a Bíblia fala que quando José tinha 17 anos, ainda um adolescente, os seus irmãos executaram um plano que tinham contra ele de tirá-lo da família, e acabaram por sua vez vendendo ele para ser escravo ali de um povo estrangeiro, dos midianitas ou ismaelitas. Eles vieram até Jacó e contaram uma mentira, dizendo que José tinha morrido, sendo tragado ali por uma besta fera do deserto, mas eles tinham de fato vendido ele por uma nação estrangeira. A Bíblia fala que durante 13 anos José passou por experiências muito difíceis. Ele foi vendido como escravo, foi comprado ali por Potifar, a casa ali de um egípcio, como escravo. Depois foi julgado, foi acusado injustamente de estupro e foi colocado na prisão, esquecido, abusado. Durante 13 anos, experimentando situações extremamente precárias, difíceis, desafiadoras, mas apesar de tudo isso, José permaneceu fiel ao Senhor, e o Senhor permaneceu com José.
E a Bíblia nos ensina que apesar de todas as dificuldades de José, a boa mão do Senhor permaneceu com ele e por ele, e ele floresceu aonde ele passou. Talvez como José, você está em lugares que você não gostaria de estar. Você está enfrentando situações que você não planejou enfrentar, talvez desafiadoras, situações muito difíceis, mas eu quero declarar que como em José, a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, e você vai florescer, e você vai ser abençoado por onde você passar. Até que de uma maneira sobrenatural, José, ele revela alguns sonhos que Faraó teve. E através daquela revelação que veio do Senhor, e portanto da ação do Senhor, Deus tira José ali da prisão, Deus tira José do esquecimento, e coloca ele ali no palácio de Faraó, e coloca ele numa posição extremamente honrada. Através da ação sobrenatural de Deus, através de José, Deus estabelece José como um administrador de Faraó. Alguém ali que no Egito foi colocado como um primeiro-ministro, alguém que só perdia em autoridade para o próprio Faraó. Através de José, Deus revelou um sonho que Faraó teve, que se relacionava aos anos que viriam sobre o Egito. Haveriam 7 anos de fartura, 7 anos de prosperidade, e esses 7 anos seriam sucedidos por 7 anos de extrema dificuldade, de escassez, de seca, de falta de mantimento. E através da sabedoria que Deus havia colocado em José, ele instrui a Faraó para que nos 7 anos de abundância, de prosperidade, de fartura, ele se preparasse para os 7 anos de escassez, para que não faltasse nada no Egito nos 7 anos de escassez, e não só isso, o Egito pudesse prosperar nos 7 anos de escassez, porque através do preparo, através da sabedoria que Deus tinha dado a José e portanto aos egípcios, eles iriam estocar mantimento durante os 7 anos de fartura, e nos 7 anos de escassez, eles não teriam falta e ainda venderiam mantimento para as outras nações. Através do agir do Senhor, da sabedoria do Senhor, eles iriam prosperar no tempo da abundância, e eles também prosperariam no tempo da escassez. Através do Espírito Santo na tua vida, através da sabedoria que vem do alto, você vai prosperar no tempo da abundância, e você também vai prosperar no tempo da escassez. Agora, vamos lembrar um pouco de Jacó. Jacó, ele amava José, porque era filho de Raquel, sua esposa amada. Jacó, desde o nascimento de José, ele tratou José de uma maneira diferente, como que se ele fosse o mais querido, o mais amado, como que se ele fosse o primogênito. Quando José tinha 17 anos, Jacó recebe a notícia que ele tinha morrido, de uma maneira trágica, com muito sofrimento. Depois dos 7 anos de fartura, haviam se passado ali, pelo menos 20 anos, que Jacó lamentava por José, que Jacó pensava que José tinha morrido. A Bíblia mostra claramente a dor que Jacó passou por todo aquele tempo, pensando que aquele que era o primogênito, aquele que carregaria o legado, a bênção de Abraão, de Isaac, aquele através do qual Deus cumpriria todas as promessas que ele fez ao próprio Jacó, a Israel. Só que Jacó pensava que ele tinha morrido, que a promessa tinha se findado.
que tudo aquilo que Deus tinha falado para ele havia alcançado ali um bloqueio, um ponto final. Depois de todo aquele tempo, achando que a promessa não tinha se cumprido, a Bíblia fala que José estava lá no Egito, ele estava sendo honrado, ele estava sendo usado por Deus para um plano ainda maior. Depois de no mínimo 20 anos, a Bíblia fala que Jacó volta, ele vai até o Egito e finalmente ele vê José, que ali já tinha por volta dos seus 40 anos de idade, e ele vê que durante todo esse tempo que ele pensou que a promessa não tinha se cumprido, ou que não se cumpriria, Deus estava cumprindo a promessa de uma maneira diferente. Deus não havia se esquecido da palavra, Deus não havia deixado de cumprir, pelo contrário, Ele estava cumprindo a palavra enquanto ele não via. Eu não sei quem que precisa de ouvir isso em nome de Jesus, mas talvez você achou que a promessa não se cumpriu, talvez você pensa que a promessa não vai mais se cumprir, já tem muito tempo que você espera, já tem muito tempo que você sente que você perdeu aquela bênção no passado. Deixa eu te falar, você pode não estar vendo, você pode não estar percebendo, mas Deus continuou a cumprir a promessa. Deus está guardando José no lugar certo, e na hora certa Ele vai revelar José para você, e na hora certa Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para você, em nome de Jesus. Só porque você não está vendo não significa que Deus não está fazendo. Só porque não está sendo a sua maneira, do seu jeito, não significa que Deus não está fazendo. Tão alto quanto os céus são da terra, os planos e pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os seus. Aprenda a confiar no Senhor. A Bíblia fala que depois daqueles 7 anos de abundância, chega os 7 anos de escassez. A autoridade e o reconhecimento de José só cresceu, porque tudo aquilo que Deus usou ele para prever aconteceu no Egito. O Egito cresceu em poder, cresceu em influência ali, no que era conhecido da terra até então. E quando chega os 7 anos de escassez, a Bíblia fala que a fome, a seca chega lá em Canaã, a terra onde Jacó morava com os seus filhos. E a Bíblia fala que a situação foi tão severa, foi tão grave, que chegou a conversa lá em Canaã, que no Egito havia fartura, que no Egito havia alimento. Eles não sabiam até então o motivo. Hoje nós sabemos que havia fartura e mantimento no Egito, porque José estava ali. Em nome de Jesus, as pessoas vão saber que apesar da escassez, de toda a crise que o mundo está enfrentando, que no lugar que você estiver, vai haver fartura, vai haver paz, vai haver a bênção do Senhor. E a Bíblia fala que os irmãos, os filhos de Jacó, decidem em seu coração e falam com Jacó que eles precisam ir no Egito comprar alimento. Só que pensa, Jacó já tinha perdido José, um dos filhos de Raquel. Ele é forçado a deixar os seus filhos irem, mas ele põe uma condição: Benjamim não vai. Vocês vão, os mais velhos vão, mas Benjamim fica. Eu não vou arriscar perder o outro filho de Raquel. Aqui se lembra, nós falamos no primeiro domingo que eu comecei a falar sobre Benjamim, que no nascimento de Benjamim, Raquel morreu. A única lembrança de Raquel, de José agora era Benjamim. Jacó não deixa Benjamim ir. Ele achava que José tinha morrido. Já havia pelo menos 20 anos que tudo isso tinha acontecido. E a Bíblia fala que os irmãos de José vão para o Egito. Quando eles chegam lá, a Bíblia fala que eles, provavelmente Deus, Ele
faz com que as coisas aconteçam para que José veja os irmãos. A Bíblia fala que José vê os irmãos, José reconhece os irmãos, logicamente. Ele não se esqueceu da família do seu pai, ele não se esqueceu de todo o sofrimento. Até a Bíblia fala que ele faz questão de nomear Manassés, o seu primogênito, com essa palavra profética, que Deus fez ele esquecer, que Deus faria ele esquecer de todo aquele sofrimento. E a Bíblia fala que os irmãos de José não reconhecem José. Lembra, quando ele saiu ele tinha 17 anos, agora ele estava ali perto dos seus 40 anos de idade. Quando ele saiu da casa do seu pai, ele provavelmente não falava o egípcio, agora ele já falava o egípcio, já tinha adotado ali a cultura egípcia, já se parecia como líder egípcio. E a Bíblia fala que José fala com seus irmãos, com a ajuda de um intérprete até então, e José ele manipula a situação de uma forma para saber se Benjamim ainda estava vivo, provavelmente duvidando se os irmãos tinham matado o outro irmão dele, para saber se o seu pai estava vivo. Ele até começa a julgar os seus irmãos como se eles fossem espiãos. Ele diz, vocês são espiãos. E eles falam, não, nós não somos, nosso pai é idoso, nós somos de Canaã. E José, ele manipula a situação para que os irmãos só voltassem se trouxessem Benjamim, como prova que Benjamim realmente estava vivo. A Bíblia fala que por fim ele despede os seus irmãos e mantém um dos seus irmãos, Simeão, prisioneiro, para que eles de fato fossem forçados a voltar. A Bíblia fala que os irmãos vão até Jacó, voltam para Canaã com o alimento. Jacó, por sua vez, não deixa eles levarem Benjamim, apesar de Simeão ter ficado lá, tamanho era o sofrimento. Ele diz para os seus filhos, eu já perdi José, perdi Simeão, agora vocês querem me tirar também Benjamim? Não. Só que a fome é tão severa, que eles são forçados, depois ali de tanta escassez, de tanta dificuldade, a voltarem até o Egito, até que Jacó permite que eles voltem. A Bíblia fala, nesse contexto nós entramos no texto que nós acabamos de ler nessa manhã. A Bíblia fala que quando eles chegam lá, agora dessa vez com Benjamim, cheio ali de dúvida, cheio de medo, Simeão estava preso. Até então eles não sabiam quem era José, não sabiam o que estava ali nos bastidores acontecendo, o que estava acontecendo por trás daquilo tudo. E a Bíblia fala que quando eles chegam ali, de uma maneira surpreendente, um dos servos de José, chamam eles ali para a casa de José. E ali na casa de José, a Bíblia fala que eles recebem um banquete, de uma maneira surpreendente. E essa seria a minha primeira lição do dia, mas a história de José, a história de Benjamim é uma história tão rica em detalhes que só a menção do contexto eu creio que já abençoa. A primeira e única lição dessa manhã que eu quero compartilhar, e eu quero que você carregue ela com você durante toda essa semana, é a seguinte: os filhos têm direito a um banquete farto. Os filhos têm direito a um banquete farto. Nós sabemos da palavra de Deus que nós somos filhos não por mérito próprio. Nós não somos filhos biológicos, pelo contrário. Nós fomos adotados pelo nosso Pai. A Bíblia nos ensina que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. E apesar de termos nos tornado filhos pela graça, apesar de recebermos a salvação pela graça, o preço da nossa salvação não foi de graça. A Bíblia nos ensina que Deus enviou o unigênito do Pai, e através do seu sacrifício, através de um preço de sangue, nós fomos comprados para o Pai, nós fomos adotados à família de Deus, e a Bíblia nos ensina que nós nos tornamos filhos.
João capítulo 1, verso 12, nos ensina que todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus. E a palavra nos ensina que o filho tem direito a um banquete. Um banquete não simples, um banquete real. Um banquete não natural, um banquete sobrenatural. Um banquete farto. Deus tem fartura para os seus. A Bíblia fala que os irmãos de José chegam ali ressabiados, cheios de dúvida. Eles não esperavam aquilo, eles queriam comprar comida e ir embora. Eles queriam resgatar Simeão e ir embora. Mas a Bíblia nos ensina que de uma maneira surpreendente, José chama eles ali para a casa real, para a casa do primeiro-ministro, do administrador do Egito, e dá um banquete a eles que era mais do que eles esperavam. Sim, o banquete que Deus tem para você sempre é mais do que você espera, sempre vai exceder a sua expectativa. Você quer comprar comida, você quer suprir a sua necessidade, você quer a sua cura, você quer a transformação da sua família, mas Deus não só vai te dar o seu alimento, Deus não só vai te dar a sua cura, Deus não só vai libertar esse ente querido, mas Deus vai além do que você está pedindo. Deus vai fazer o seu cálice transbordar, Deus vai te surpreender, Ele vai te dar um banquete farto, Ele vai fazer infinitamente mais. Foi o tratamento de José para com seus irmãos que fizeram diferença entre os irmãos e as outras nações que vinham para comprar alimento. Para surpresa dos egípcios que estavam ali. Até então José não tinha se revelado para os seus irmãos nem para os egípcios. É a fartura, é o banquete de Deus na tua vida que vai fazer diferença entre você e as outras nações, entre a tua família e as outras famílias, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Essa é a promessa de Deus lá em Malaquias, no capítulo 3. Quando a Bíblia fala sobre o povo que serve ao Senhor, que obedece ao Senhor, quando a Bíblia fala sobre o dízimo e sobre a oferta, lá Malaquias 3, a partir do verso 10. Lá Malaquias 3:10, um texto muito conhecido, falamos muito para ministrar sobre dízimo. A Bíblia diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Eu gosto dessa expressão, abrir as comportas dos céus, que para mim ilustra bem a questão do banquete farto, da fartura que vem de Deus. Que tem muita gente que prega aí que a bênção de Deus é simplesmente a ausência de necessidade. Mas não é só isso que a Bíblia nos ensina, pelo contrário, a Bíblia refuta essa afirmação por várias e várias vezes. Deus não quer simplesmente suprir a sua necessidade. Sim, se você tem necessidade, o nosso Deus vai supri-la. Mas Deus quer ir além. Ele quer que você transborde em toda boa obra. Ele quer que você tenha fartura. Eu gosto da expressão comportas dos céus, janelas dos céus, porque ela só é usada 2 vezes na Bíblia. Uma lá em Malaquias 3:10 e na outra quando a Bíblia fala sobre o dilúvio. Lá nos tempos de Noé, a Bíblia fala que Deus abriria as comportas dos céus e derramaria chuva, tempestade sobre a face da terra. Em outras palavras, a bênção para aquele que está em Cristo, a bênção para a tua vida, a bênção que vai fazer diferença entre você e os que não servem a Deus, não vai vir em formas de gotas, não vai vir em forma de chuva, mas vai ser um dilúvio do trono de Deus sobre a tua vida, um dilúvio de paz, um dilúvio de alegria, um dilúvio de fartura, de saúde, de prosperidade, em nome de Jesus.